Irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estando agora neste momento gravando esse vídeo para a nossa escola bíblica dominical da Congregação Presbiteriana Monte Sinai. E antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração. Depois partiremos para um hino, Dai ao Senhor louvor. E em seguida, então, o estudo bíblico sobre o velho e o novo homem. Então vamos orar nesse instante, lembrando de orarmos pelos nossos irmãos que encontram-se com a saúde debilitada e estão em tratamento, Então vamos lembrar aí do Denis, que está em tratamento de saúde, a nossa irmã Dalva, o seu esposo, o seu Daros. Vamos também lembrar da Tereza, também fazer menções de todos aqueles que se encontram enfermos e pedir que Deus esteja fortalecendo e renovando as suas forças. Então oremos nesse instante. Pai Celeste, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão lutando com a saúde, que estão em tratamento contra enfermidades. Colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Não quero fazer injustiça a omitir nenhum nome, mas coloco todos diante do Senhor. Que o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia, fortalecendo e renovando as forças, em nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos nesse estudo da Tua Palavra, que possamos guardá-la em nossos corações. É assim que nós rogamos, em Teu santo nome. Amém. Então, neste momento, eu convido você a ouvirmos, então, este maravilhoso hino, Dai ao Senhor louvor, e após esse hino, partiremos, então, para o nosso estudo bíblico de hoje. Então vamos lá. Ok, vocês acabaram de ouvir aí o hino Dai ao Senhor louvor. E agora então meditaremos na palavra de Deus que se encontra lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O tema do nosso estudo é o velho e o novo homem. Baseado na obra do pastor Anthony Huckman, o cristão toma consciência do seu valor, São Paulo, editora Luz para o Caminho, 1987. Ora, esse livro ele fala sobre a importância que o cristão deve ter de ter uma autoimagem positiva de si mesmo, E ele começa os primeiros capítulos tratando sobre a necessidade de ter uma autoimagem equilibrada de si mesmo, compreendendo que somos importantes pelo fato de sermos criados à imagem de Deus,
mas ao mesmo tempo reconhecer que somos pecadores redimidos, que fomos perdoados por Deus e que devemos desfrutar da alegria do perdão. Ao mesmo tempo, com base na autoimagem Paulo, reconhecermos que como pecadores redimidos, nós somos usados por Deus e realizamos as coisas para a glória de Deus. E podemos fazer menções dessas realizações, como Paulo apresenta em suas cartas e epístolas, né? Então, esse é o resumo praticamente das primeiras partes, a introdução e o primeiro e segundo capítulo dessa obra do pastor já falecido Anthony Huckman, né? E esse estudo em seguida é justamente prosseguindo nessa perspectiva da autoimagem cristã, que é acerca do velho e do novo homem. Nós acabamos de ler o texto, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, é possível que alguém nascido de novo possa continuar a ter uma natureza decaída e pecar? Assim podemos dizer que ainda habita em nós o velho homem? Mesmo sendo convertido, quando eu peco, será que isso não me faz pensar que sou alguém perseguido pelo fracasso, que procura fazer o que é certo, mas sempre faço o errado também? Isso implica que em certos momentos, um ou outro é que o novo homem está no controle, né? Alguns momentos o velho homem está no controle, em outros momentos o novo homem é que está no controle. Então essas perguntas norteadoras, elas são importantes para que nós compreendamos acerca dessa perspectiva bíblica do que é o velho e o novo homem, e assim tenhamos biblicamente uma autoimagem equilibrada de nós mesmos como cristãos em nossa experiência de fé com Deus de maneira mais originária. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o conceito do que é o velho e novo homem. Nós precisamos entender biblicamente o que são esses conceitos, né? Então vamos entender isso da seguinte maneira. Então vamos lá. O velho homem refere-se à época em que o homem incorporado a Adão é escravo do pecado, isto é, morto em seus desejos e vontades de servir a Deus, buscando prazeres e realizar desejos que são contrários àquilo que Deus requer de nós e que ofendem a Deus. Por isso que ele cita Romanos 5,14, que fala sobre a questão do velho Adão, aquele que fora nascido e se tornara escravo do pecado, né? Então, o velho homem, ele é justamente escravizado pelo pecado, ele está na prisão do pecado, ele é um prisioneiro do pecado. Então, essa terminologia velho homem, ela é usada na Bíblia, ou é uma terminologia, melhor dizendo, teológica, para mostrar que há uma época em que o homem ele seguiu os mesmos passos, nós seguimos os mesmos passos de Adão, que era em uma postura, conduta, pensamentos e palavras e ações totalmente contrários àquilo que Deus requeria de nós, né? O novo homem, por sua vez, já designa uma nova era, em que o homem ele se torna membro do corpo de Cristo, é liberto da escravidão do pecado e agora é livre pelos méritos de Cristo para poder então viver de acordo com a vontade de Deus, conduzido pelo Espírito de Cristo. É um indivíduo ou um ente regenerado. É o que diz Romanos 5,15, né? Que pelas ações de Cristo, então um novo homem ele nasce regenerado, mudado, moldado, trabalhado pelo Espírito Santo e que passa agora a ter a liberdade ou abertura para viver uma vida de amor e obediência a Deus, né? Uma crença comum que existe no meio cristão é que o velho e o novo homem são dois aspectos de suas vidas que estão em constante luta, né? Então, antes o velho homem e depois que converte o novo homem nasce, mas não perde totalmente o velho homem. Então sempre há uma batalha aí entre o velho e o novo homem, né? É uma crença geral que todos os crentes possuem. Então, por isso que para os crentes a ideia é que o velho homem em alguns momentos toma a rédea, em outros momentos é o novo homem. Aliás, o velho homem toma a rédea em alguns momentos, em outros momentos é o novo homem
que toma a rédea. Então, o crente, ele é ao mesmo tempo o velho e o novo homem. E aí isso resulta justamente em uma perspectiva de que há um crente chamado crente carnal, que é convertido, mas que vive as suas vontades e não a de Deus. E o texto base, geralmente, para esse pensamento é 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que fala, olha, Paulo diz, olha, eu poderia dar para vocês um alimento mais sólido, mas eu não posso fazer isso porque vocês são carnais, né? E se você vê aqui a imagem, você pode perceber que a ideia do crente carnal é justamente essa. O homem, mesmo sendo convertido, Cristo está de fora, o eu humano é colocado no centro, né? E o homem está dividido entre as suas vontades, servindo a Deus e atendendo às tentações proporcionadas e até mesmo apoiadas por Satanás, né? Então é só uma imagem para que vocês possam ver. Então esse é o pensamento geral que mostra acerca da possibilidade do crente carnal, né? Então aí tem o crente carnal e tem o crente espiritual. Tem o homem natural, que é aquele que não entende as coisas de Deus, porque são coisas do espírito, então ele não consegue discernir. Há o crente carnal, que ele é convertido, mas ele vive as suas vontades e não a de Deus. E o crente espiritual, que é aquele que é totalmente, ou que procura ser totalmente, propriamente obediente à vontade de Deus, né? Então vamos lá. Mas existe o pensamento de alguns estudiosos. John Murray, por exemplo, fala: o crente despiu-se do velho homem e revestiu-se do novo, e ele deve pensar de si mesmo como novo homem, apesar de ser um novo homem que ainda não é perfeito, ainda sujeito à renovação constante, né? Então vamos entender isso melhor à medida que lermos outros pensamentos. Um outro pensador cristão, Hermann Ridderbos, ele diz que quando fala do velho e do novo homem, ele pensa no que aconteceu de uma vez por todas em Cristo, que como o segundo Adão morreu na cruz, onde seu povo torna-se um com ele. Em uma unidade corporativa, eles criam uma nova maneira de vida para o seu povo, um modo de viver que é associado à nova criação de Deus, né? João Calvino ele diz assim na sua obra, né, nas Institutas: agora, como Cristo não é ministro do pecado, assim também, depois de nos purificar das manchas do pecado, ele não nos veste com a participação da sua justiça, a fim de que profanemos tão grande graça com novas manchas. Mas para que, adotados como filhos de Deus, possamos consagrar o curso de nossa vida e dias por vir para a glória de nosso Pai. E eu acredito que seja J.I. Parker, é o último. A regeneração é obra inteiramente de Deus Espírito Santo. Ela suscita o eleito dentre os mortos para uma espiritualidade nova em Cristo. É uma transição da morte espiritual para a vida espiritual. Ora, com base no pensamento desses autores e olhando alguns textos bíblicos, mesmo tendo base para a ideia do crente carnal, o que eles afirmam aqui é que o crente carnal não existe. Porque, na verdade, não é que há duas naturezas dentro do cristão, né, daquele que se torna cristão. Na verdade, o que há é uma nova natureza que está se renovando a cada dia e mortificando, ou melhor, mortificando os desejos de uma natureza que outrora existia e hoje é morta. Essa é a ideia. Então não são duas naturezas que estão entrando em confronto direto uma com a outra, mas é uma natureza nova que é instituída, que é criada. Essa natureza ela vai se renovando e se aperfeiçoando, e à medida que essa nova natureza ela vai se aperfeiçoando mediante a ação do Espírito de Cristo e pela resposta positiva humana, o que acontece com os desejos da velha natureza que foi morta? Ela vai sendo extinta, ela vai se extinguindo aos poucos à medida que amadurecemos espiritualmente. Essa é a ideia, tá? Então, ou seja, a nova natureza que é em nós, o fato de sermos novas criaturas, não implica em perfeição ainda. Ainda não somos perfeitos, pois somos tentáveis, né?
E é isso que nós veremos mais adiante. Mas essa nova natureza, ela é existente. A velha natureza, ela foi extinta. E uma nova natureza nos é dada. Só que há resquícios dessa natureza, dessa velha natureza morta, que insistem em permanecer, porque a nova natureza em nós, mesmo sendo inaugurada, ainda não está plena. Ainda estamos em processo de obras de transformação. A imagem ideal para você pensar isso é num prédio. Então, ou seja, um prédio que está passando por reforma, né? Então, ele está passando por reforma, está tendo um novo acabamento, uma nova estrutura, novos alicerces e assim por diante. Então, é uma ideia, é uma imagem que pode ajudar nessa compreensão. Então vamos lá. A base bíblica, vejamos que o que a palavra de Deus nos ensina em algumas passagens. Romanos 6:11 diz que o nosso velho homem, de fato, ele foi crucificado em Cristo, nos libertando da escravidão do pecado. Ora, se o velho homem foi crucificado em Cristo, então o que há em nós é a nova natureza, ou melhor, o novo homem. Nós somos novas criaturas, né? Então o velho homem foi crucificado. Mas Paulo, Efésios 4:22-24, fala que os crentes despojaram do velho homem, revestindo-se do novo. O que é despojar? É tirar, né? Você tira, é como se tirasse uma roupa. Então você tira como se fosse uma roupa velha e põe uma roupa nova. Então é isso que acontece. Colossenses 3:9-10 também fala que aqueles que são de Cristo definitivamente desvestiram-se do velho homem que morreu e se vestiram do novo homem que é gerado por Deus em Cristo Jesus. Então veja, não há um velho e um novo homem dentro de nós se degladiando. O que há é uma nova natureza que nos é dada, um novo ser que nos é dado, nós somos novas criaturas, nós jogamos fora aquelas roupas velhas que nós temos do velho homem, vestimos uma roupa nova, só que essa roupa nova ela vai se renovando. E aí, resquícios daquela roupa antiga insistem em ficar, né? E aí são esses resquícios, contra esses resquícios ou esses ânsios que nós lutamos, tá? Então vejamos lá. João 3 e Efésios 2:1-10 trabalha essa questão do velho e do novo homem. Então vejamos aí no diagrama uma coisa muito interessante. O velho homem é igual à morte espiritual, era a nossa condição antiga. É o que diz João 3 da necessidade que temos de nascer de novo. É o diálogo que Jesus faz com Nicodemos. Por outro lado, Efésios 2:1-10 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo nós recebemos a vida. E pela graça eu e você fomos salvos mediante a fé, que é dom de Deus. Então o velho homem é a morte espiritual, é a nossa condição antiga. Morte espiritual no sentido de separação, tá? A ideia bíblica de morte é separar-se. Então estávamos separados espiritualmente de Deus. Por isso a terminologia teológica de morte espiritual, tá? Então é a nossa condição antiga, ou seja, era uma vida que vivíamos totalmente contrário àquilo que Deus requeria de nós. Então nós estávamos aprofundados, imergidos em uma ação, em um pensamento, em formas de falar impróprias que são totalmente contrárias àquilo que Deus espera de nós, tá? Então Jesus veio e nos liberta da maldição do pecado, né? É o que aconteceu, ele veio e nos libertou, né? Tetelestai, está consumado, e aí fomos libertos. Ao fato de sermos libertos, recebemos uma nova vida, e o velho homem então passa a ser extinto. E aí por isso que, olhando por essa perspectiva, não há possibilidade da existência de um crente carnal. Ou é um homem ou é natural, né? Um homem natural, como a Bíblia diz, Paulo diz lá, ou é um crente, uma nova criatura. Ou é um velho homem, ou é um novo homem. Não existe um meio termo aí, não há uma mediania nesses aspectos, tá? Ou é o velho homem, a pessoa continua na velha natureza, ou ela continua na nova natureza. Aquele que foi salvo por Cristo é nova criatura e ponto final. Ele não é mais aquele velho homem, porque esse velho homem ele foi extinto. Ele foi extinto. Então não há mais no indivíduo, no ente humano,
a presença da morte espiritual, mas há sim a vida espiritual, tá? É nessa perspectiva aí. Então, continuemos. E a nossa luta contra o pecado, né? É isso que é importante nós termos em mente. Olha, se a gente tem uma nova natureza, como que fica a nossa luta contra o pecado? Então nós precisamos entender alguns aspectos importantes aí, tá? Primeiro deles, que somos um povo, um novo ser em Cristo. Isso é fato. Mas ainda somos imperfeitos, pois o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossas vidas, nos mostrando como devemos usar a nossa responsabilidade humana para agradar a Deus. Esse processo chama-se santificação, tá? 1 Timóteo 4,3 e Hebreus 12,4. É importante que nós entendamos isso porque é o seguinte: a santificação, compreendendo biblicamente, teologicamente, ela é um processo, tá? É diferente da justificação. A justificação é um ato de Deus, é um ato de nos declarar justos. Nós somos declarados justos pelo mérito de Cristo e toda a nossa dívida foi perdoada. Então, a justificação ela é realizada uma única vez. É uma única vez que, pelo mérito de Cristo, eu e você fomos declarados justos. Agora, a santificação não, ela é um processo. Ela é um processo que envolve dois aspectos importantes. O primeiro deles é a ação do Espírito Santo que trabalha no coração do indivíduo, né? Convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme está lá no Evangelho de João. E o outro elemento é a nossa resposta positiva a essa ação do Espírito em um modo de ser próprio, numa vida de amor e obediência à palavra de Deus, tá? Então, ao invés de decairmos em ações impróprias, se tornando um agente que é contrário, nesse sentido, à vontade de Deus, nós procuramos agir de maneira própria, obedecendo a Deus e até se angustiando, no sentido de perguntarmos a nós mesmos: será que de fato eu tenho sido obediente a Deus? E aí, nessa angústia que me liberta das preocupações do mundo, mas me fazem focar nas minhas escolhas, e que essas escolhas elas me levam a ganhar ou perder a minha vida, eu vou então abandonar e continuar abandonando o meu destino nas mãos do Senhor Jesus. Só que para fazer isso eu preciso obedecer. Então, obedecer requer uma postura própria de obediência, requer que eu conheça, que eu compreenda aquilo que me é requerido fazer. Então, ou seja, a santificação ela envolve esses dois aspectos importantes: a ação de Deus e a resposta positiva que é do homem, que é a sua responsabilidade. Por isso que Hebreus 12,14 fala que nós devemos desenvolver a nossa santificação, pois sem ela ninguém pode ver a Deus, tá? Por isso somos imperfeitos, estamos propensos a pecar. Isso não significa que ainda existe a velha natureza em nós, e sim que, agindo de forma incoerente, a nova natureza que possuímos, pois estamos fazendo o que a nossa velha natureza extinta ama fazer. Então isso é muito importante que nós tenhamos em mente, porque nós não somos plenos ainda. Nós estamos em um processo, como novas criaturas, de amadurecimento, tá? Então é como eu disse, estamos em obras. É como se fôssemos prédios ou casas reformadas. Ou seja, nós éramos uma casa velha, feia, caindo aos pedaços, quebrada, e aí vem Cristo como o grande mestre de obras e vai fazendo a reforma na casa, e vai renovando, trazendo materiais novos, novos alicerces, novos pisos, novas bases, novas paredes, e aí renovando e reconstruindo aquela casa, até o momento em que a casa ficar plenamente pronta, linda e perfeita. Então, enquanto estivermos nesse mundo, esse processo vai continuar. Nós seremos moldados a cada instante. Por essa razão que nós costumamos agir de forma contrária àquilo que Deus espera que façamos agora com a nova natureza que Ele nos dá. Então, todo pecado que cometemos é algo contrário à nova natureza que está em nós, e é uma incoerência que nós cometemos, né? Então, toda ação imprópria é uma incoerência. Então, nós devemos agir propriamente, né? Depois, quando pecamos, acabamos fazendo
algo que a nossa velha natureza extinta amava fazer. Nós lutamos contra o pecado, porque pelo fato de não sermos perfeitos, pois cedemos algumas vezes às tentações e fraquezas. Mas a Bíblia nos dá a garantia de que recebemos de Deus as condições para resistir até que a obra de Cristo em nós seja consumada em sua segunda vinda. Então, a saber, tem esses textos que inclusive nos falam que não há tentação que venha sobre nós que seja sobre-humana. Deus nos dá condições para resistirmos às tentações, né? Então, por exemplo, você pega José, ele resistiu à tentação de possuir a mulher de Potifar, né? E ele falou, não posso fazer isso, né? E certamente a gente tem que entender o seguinte, José era homem e ele achou aquela mulher bonita, né? Certamente ele sabia, ele viu quanto a esposa de Potifar era bonita, mas ele tinha em mente que era a mulher do seu senhor, ele não podia possuí-la, pois estaria pecando contra Deus. E aí quando aquela mulher tentou agarrá-lo e seduzi-lo, ele vazou. Então ele resistiu à tentação. É possível resistirmos à tentação, mas em alguns momentos nós acabamos caindo e pecando, e por causa que em alguns momentos, por não sermos plenos e perfeitos, nós agiremos de forma incoerente ou contrária à nossa nova natureza. Mas isso não significa que nós venhamos a perder a nossa salvação. Pelo contrário, assim como Deus nos dá condições para resistir, em Cristo nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus e em seu nome rogarmos por misericórdia e pelo perdão dos pecados. Então Deus nos molda em Cristo pelo poder do Espírito, nos dando condições de respondermos de maneira positiva ao seu mandar, sendo coerentes com a nova vida que recebemos dele, onde esta obra será consumada na sua segunda vinda, né? E qual é a conclusão disso para nós? Então vejamos lá. Primeiro, é possível uma pessoa regenerada pecar e ceder às tentações, mas esta não possui uma natureza decaída e nem depravada, pois é nova criatura em Cristo, alguém que é progressivamente renovado à imagem de Deus, tá? Então isso é uma coisa que nós devemos ter em mente. Isso indica que em nós, que nós somos o novo homem, pois recebemos nova vida e novas vestiduras pelo mérito de Cristo, ou seja, pela graça. O velho homem, de fato, foi extinto. Mesmo sendo novas criaturas, ainda somos imperfeitos, mas a palavra de Deus nos dá a garantia de que podemos vencer e vencermos com os meios que Deus nos proporciona para que lutemos contra o mal, né? Então, o que devemos aplicar para a nossa vida? Primeiro, lembrar que nosso passado sem Deus está morto. E temos um presente e um futuro de vida com Cristo, libertos da escravidão do pecado. Então Cristo nos proporciona amor e liberdade, tá? Ou seja, aquele nosso passado está morto. E aqui numa perspectiva cristã, não retomaremos esse passado. Esse é o único passado que não podemos retomar, tá? Comprar o mesmo carro, talvez quem namorou com aquela moça no passado e retome o namoro, isso pode acontecer, mas no aspecto do velho homem extinto e do novo homem, é praticamente impossível retomar o passado e voltar a ser o velho homem novamente. Isso não tem como, tá? Biblicamente falando. E aí nós podemos perceber que nós temos um presente e um futuro de vida com Jesus, livres da escravidão do pecado, tá? Reconhecemos que ainda somos imperfeitos e que temos fraquezas, onde necessitamos do cuidado de Deus, que por meio do Espírito Santo nos ensine a viver de acordo com a nova natureza que recebemos por meio de Cristo, sendo moldados a cada dia. A vida cristã, ela é progressiva, né? Ela é sempre em progresso, tá? Não devemos censurar e criticar os irmãos que caíram em tentação, mas orarmos por eles e com eles, e estendemos a mão mostrando o que a Bíblia diz acerca da nossa jornada de fé, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de não ficar apontando o dedão para os outros e ficar falando, tá vendo, caiu, não sei o que, errou, né? Sendo que a gente poderia ter caído da mesma forma ou até cometido um pecado bem pior ou até algo mais grave do que o irmão ou a irmã cometeu. Então a gente não deve acusar, mas nós devemos abraçar essas pessoas em amor, orientá-las de fato,
em relação ao seu erro, para que elas não cometam esse mesmo erro e orar por elas, né? Lembre-se, a gente não é contra as pessoas, nós somos contra as ações, somos contra maus comportamentos, tá? Maus comportamentos têm que ser criticados, agora a pessoa ela tem que ser ajudada. Então é isso que nós devemos levar em conta, tá? Então é isso que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã, sobre essa questão do velho e do novo homem, e todos nós somos então novas criaturas em Cristo Jesus, né? Então vamos orar para encerrar este momento, e eu agradeço vocês pela paciência, e oremos então. Senhor, nós te agradecemos pelo fato de sermos novas criaturas, nascidas de novo, como dizia minha avó, e tementes ao Senhor. Nos abençoe, fortaleça os nossos corações, prepara-nos para ouvir a mensagem que será postada à noite, em nome de Jesus. E mais uma vez, entregamos essa situação que nós estamos vivendo, pedimos pelos nossos irmãos e por todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja fortalecendo, renovando as forças, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos e pedimos um ótimo domingo, debaixo da tua graça e do teu cuidado. Amém. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, e até mais tarde, então, em que eu gravarei outra mensagem para poder compartilhar com os queridos. Então, um grande abraço a todos.